Olá pessoal, sou Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, dentro dos conhecimentos básicos, língua portuguesa, ok? Nossa estratégia é responder algumas questões da banca FGV, né? Então, estamos só lembrando, estamos dentro de conhecimentos básicos, língua portuguesa, ok? Então, bora lá. Esse texto, pessoal, já foi lido em questões anteriores. Quem quiser reler, pause o vídeo e faça a leitura, ok? Então, a segunda parte do texto, quem quiser pausar, faça a pausa, faça a leitura, mas nós já vamos para a questão, ok? Então, bora lá. Nas opções a seguir, foram sublinhadas as orações adjetivas e propostas mudanças dessas orações por uma construção nominal. Assinale a opção em que essa substituição está inadequada. Ok? Então vamos lá. Alternativa A. Se fosse ensinar a uma criança a beleza da música, não começaria por partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e ele falaria sobre os instrumentos que fazem a música, musicais. Se fosse ensinar a uma criança a arte da leitura, não começaria com as letras e as sílabas. Simplesmente levaria as histórias mais fascinantes que as fariam entrar no mundo encantado da fantasia, fantásticas. Aí então, com inveja dos meus poderes mágicos, ele desejaria que eu lhe ensinasse o segredo que transforma letras em sílabas e em histórias. Transformista de letras em sílabas em histórias. D. É muito simples, o mundo de cada pessoa é muito pequeno. Os livros são a porta para um mundo grande. Pela leitura, vivemos experiências que não foram nossas, então elas passam a ser nossas, alheias. E viajamos para o futuro e nos transportamos para mundos que não existem ainda. Lemos as biografias de pessoas extraordinárias que lutaram por causas bonitas e nos tornamos seus companheiros de lutas, futuristas. Ok, pessoal? Em 5 segundos eu volto com a alternativa correta. Pois bem, a alternativa correta é a alternativa letra C, ok? Por que a letra C, pessoal? Vamos lá. Nas opções, né, a seguir sublinhadas foram sublinhadas orações adjetivas, desculpe, e propostas mudanças dessas orações por uma construção nominal. Tá lá, assinale a opção em que a substituição está inadequada. A letra C é a errada, porque a palavra transformista significa ator cujo espetáculo consiste em caricaturar tipos distintos, com trocas rápidas e sucessivas de trajes, que identificam esses personagens. Pessoa que se veste com roupas tradicionalmente associadas ao sexo oposto, com propósitos artísticos. A palavra correta deveria ser transformador, que significa aquele ou aquilo que transforma. Então, pessoal, aqui transformador de letras e sílabas em histórias seria a forma correta. Transformista dá um sentido nominal, ok? E as outras todas, pessoal, são adjetivos. Musicais é um adjetivo, fantásticas é adjetivo, alheias adjetivo e futuristas adjetivo. Então, gabarito, letra C, ok? Vamos a outra questão. Muito bem. A questão deve ser respondida a partir do texto. Então, esse texto é novo, pessoal. Então, vou fazer a leitura com vocês. A educação no Brasil precisa ser vista como um problema social, a fim de que as suas deficiências educacionais sejam enfrentadas através de técnicas sociais adequadas. Sem isso, a sociedade sofre as consequências negativas de um ensino insatisfatório, sem ter para combatê-lo o necessário comportamento coletivo organizado. Não existe um mínimo de consenso, sequer no reconhecimento das necessidades educacionais prementes e na escolha das soluções que elas parecem impor de forma inevitável. Esse é o teor de um artigo do sociólogo e professor da USP, Florestan Fernandes,
publicado em 1960 na revista Comentário do Rio de Janeiro, intitulado A Educação como Problema Social. O artigo é um exemplo da atualidade do pensamento de Florestan sobre um dos temas a que ele mais se dedicou, a educação. Nesse artigo, escrito há 6 décadas, Florestan expõe problemas ainda presentes na educação brasileira. Um deles se refere ao alinhamento a que professores foram relegados no país. O mestre-escola, professor de instrução primária, e o professor constituem a verdadeira mola mestra de qualquer sistema de ensino. Por maiores que sejam os progressos alcançados nas esferas da teoria da educação e da reforma educacional, tudo não passará de letra morta se os resultados não se evidenciarem no campo do trabalho do mestre-escola e do professor, defende o sociólogo. Apesar de sua importância fundamental, continua Florestan, os professores foram convertidos numa espécie de formiga operária, da qual se ocupa apenas de uma produção estereotipada obtida por vias rotineiras. Enquanto perdurar essa situação, será impossível imprimir novos rumos à educação brasileira. Haverá sempre um abismo intransponível entre os objetos educacionais definidos pela teoria pedagógica posta em prática através das reformas do ensino e os processos pedagógicos reais. Ok? Então, esse é o texto e vamos à questão. O texto fala do alinhamento do professor. Segundo o texto, esse termo se refere ao fato de, alternativa A, tirarem do professor o protagonismo no processo educacional. B. Distanciarem os professores dos alunos por meio de uma teoria pedagógica ultrapassada. C. Desprezarem as novas tecnologias no processo pedagógico. D. Afastarem os professores das reformas de ensino. E. Colocarem os processos pedagógicos fora das possibilidades de entendimento dos professores. Pessoal, em 5 segundos eu volto com a alternativa correta. Muito bem, a alternativa correta é a alternativa letra A. Tirarem do professor o protagonismo no processo educacional. Por quê? Porque os professores foram convertidos numa espécie de formiga operária. Aqui está a justificativa. Estar alheio significa ação ou efeito de se aliar, alienação, distração, esquecimento, insensibilidade e indiferença. O texto diz que os professores apenas operam o ensino, mas não têm um papel de protagonista, né? E o protagonista tem o papel de destaque ou relevância. Então, o texto coloca que o professor não tem esse destaque. Então, significa que os professores apenas obedecem um modo de trabalhar e não tomam atitudes relevantes. Pegando de exemplo, temos, antigamente, os operários de uma fábrica que ficavam apenas apertando botões repetidamente e não sabiam nem o porquê disso, como o filme do Charlie Chaplin. Esses operários ficavam alienados. Alienação, separação ou dissociação dos seres humanos de algum aspecto essencial de sua natureza ou da sociedade, muitas vezes resultando em sentimentos de impotência e desamparo. Ok, pessoal? Então, gabarito letra A, porque o professor perdeu, né? Tiraram o protagonismo do professor. Ok, pessoal? Então, essa é a minha colaboração de hoje. Um abraço, até a próxima.